condição. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Feche teus olhos, amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu creio na oração, Pai, que o pastor fez. Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor. Pai, obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma noite. A Tua igreja se faz presente. Abençoa a igreja do Portugal, as igrejas vizinhas. Mas fala conosco em especial nessa noite, através da Tua palavra. Pai, não queremos acrescentar, nem dar ponto à Sua palavra, mas fala conosco, que possamos estar de corações abertos para ouvir, que possamos ser prudentes no guardar e que possamos colocar em prática através da nossa fé. Obrigado por mais uma oportunidade. Fala conosco, Pai, queremos te ouvir nessa noite. Você vai sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra, irmãos, muito conhecida, principalmente no versículo 8:32, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase ficou bem conhecida no Brasil, porque o ex-presidente falava isso, e as pessoas repetiam isso com uma certa frequência. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, o título vai falar sobre o pão nosso de cada dia, amém? Você vai entender sobre o pão nosso de cada dia. E o Senhor falou comigo através de uma coisa que eu estava lendo, estudando, e falava sobre isso. Jesus, Ele tem que ser o nosso pão de cada dia. E o Senhor me confirmou quando na quinta-feira, quando o Senhor me deu essa palavra, eu lembrei da quinta-feira, o irmão Geraldo falando um pouco sobre isso, e eu falei, amém, Senhor, o Senhor está confirmando. E você vai sair daqui entendendo o que tem que ser o seu alimento diário, o que tem que ser o seu pão de cada dia. É uma palavra também muito conhecida, porque está dentro da nossa oração do Pai Nosso, que diz, para que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, amém? E agora você vai entender o que é o pão de cada dia. Eu me chamou muita atenção esse João 8, irmãos, que Jesus, Ele desceu do monte, Ele tinha se consagrado, Ele tinha buscado o seu Pai, o nosso Pai, Deus, amém? Ele tinha se entregue, desceu, teve a oportunidade de ajudar algumas pessoas, curar algumas pessoas, e ali ele se encontra num momento falando, ensinando e dizendo qual era o propósito dele na terra. Mas, irmãos, ele ali estava pregando por uma quantidade de pessoas que não eram cristãos, que não criam em Cristo, que não tinham Deus. Mas ali também tinha muitos estudiosos e muitos homens que se diziam doutores da lei, que estavam naquele meio. E ele estava apenas falando aquilo que Deus já havia falado, ele só estava confirmando, porque Jesus, irmãos, ele veio para confirmar aquilo que Deus falou. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é eficaz, e tudo que Deus fala se cumpre. Aleluia. Então Deus falou através dos profetas. O pastor teve a oportunidade de ler um texto lindo hoje na abertura do culto, que fala de Isaías, quando os anjos, Isaías tem a visão e vai ao trono de Deus, e ele vê os anjos. Às vezes a gente ouve uma palavra, mas como a pastora Silvana falava, a gente não medita, a gente não degusta aquela palavra. E ali ele está vendo uma cena maravilhosa, que é Deus no trono. Os anjos não conseguiam olhar para Deus, de tanto que a glória de Deus ela é tremenda. Eles se cobriam, o corpo e com as asas eles se cobriam, e só declaravam que era santo. Então Jesus aqui, irmãos, ele vem dizer para o povo e para aqueles religiosos, mostrar a verdade e dizer por que ele
o que ele estava fazendo ali. Só que, irmãos, a verdade de Cristo, ela vai ser direcionada, a palavra de Deus, ela vai ser direcionada na sua vida, e você tem duas escolhas: ouvir e guardar ela no seu coração, meditar nela, buscar entendimento no Senhor, fazer com que essa palavra dê fruto, ou ignorar a palavra, colocar comichão nos seus ouvidos, colocar coisas que dificultem, que tragam, que façam com que a palavra seja desvirtuada na sua mente. Porque a coisa mais difícil e a coisa mais fácil que nós temos, elas são muito próximas. A palavra de Deus diz isso. É pelo ouvir, irmão, a palavra de Deus, que a sua vida é transformada. Essa é a coisa mais fácil, mas a coisa mais difícil é ouvir, é aceitar uma instrução, é aceitar uma coisa que Deus está falando na sua vida, e você continua da mesma maneira, porque Deus, ele quer falar. Às vezes, pastor, Deus quer colocar algo na sua vida, mas você não está ouvindo, sequer aceitando ele falar, vai por esse caminho, e você não aceita, você se fecha, você não ouve, você quer fazer da sua maneira, você quer o seu crédito, você quer dizer no final que foi você que fez. Aleluia. E Deus está falando. Como às vezes, irmãos, nós estamos fazendo tudo, o nosso caminho está sendo todo direcionado para nós quebrarmos a nossa cara, e Deus está falando, você vai quebrar a cara porque você não fez, porque você não entregou, porque você não colocou o seu propósito no meu altar, nos meus pés, você não está deixando que eu faça, que eu tome as suas decisões. E aí depois você vai sofrer com as decisões, porque foi você mesmo que plantou. O nosso Deus, irmãos, Jesus aqui, nessa palavra, ele vai com amor, ele vai ensinar com amor, ele vai ensinar com misericórdia. Ele não vai, irmão, Jesus, ele não veio nesse momento aqui para condenar o mundo, não. Na próxima vinda que nós tanto pedimos ao Senhor, essa vinda sim, ele vai vir para ser juiz, para julgar, para condenar, para dividir a luz das trevas. Mas essa primeira vinda não, ele veio para nos dar a vida, ele veio para nos trazer a paz, ele veio para transformar a nossa história. E ali no templo ele estava falando, vocês não estão crendo na minha palavra, eu vim para trazer vida, eu vim, e eles falaram, quem é você? Quem é você, Jesus? Mas Jesus, irmãos, ele não falava aquilo que vinha dele, não. Ele falava o que estava na palavra escrita pelos profetas, ele simplesmente repetia. Mas o que faltava, pastor, para aquele povo? E eu fiquei meditando nisso na quinta-feira, quando o irmão Geraldo falou. Por que, Senhor, que o povo não consegue romper? Por que você não vê uma pessoa crescendo na graça? Por que você vê uma crescendo e você não vê a outra crescendo? O que tem de diferente? E, irmãos, eu tive uma experiência também essa semana, que foi só a confirmação disso. E quando o irmão Geraldo falou assim, porque nós não temos, eu não estou criticando, eu só estou colocando uma instrução para as nossas vidas, o costume de ler a Bíblia todo dia. E essa é a chave, essa é a chave da palavra, essa é o ensinamento que Jesus está trazendo, irmãos. Porque o que eu vou falar aqui, se eu falar com as minhas palavras, não vão edificar a sua vida. Eu já falei isso algumas centenas de vezes. O que eu falo, o que eu posso falar, quando o irmão Michael estava trazendo a palavra, tem uma chave naquela palavra que Pedro olha, Jesus fala bem assim, Pedro, lança a rede. E ele fala bem assim, sobre a tua palavra, irmãos. Essa é a chave. Pedro não falou bem assim, tá bom, Jesus, eu vou lançar, porque realmente eu acho, não, sobre a tua palavra. As probabilidades dizem que não vão dar certo. Ah, mas eu tenho um lugar que eu estou não é propício.
o ambiente que eu estou não é favorável. Isso são as probabilidades que você enxerga, mas a palavra não é sua. Se você for sobre a palavra de Deus, você vai transbordar, irmãos. E aí eu estava entendendo, eu falei, porque eu trabalho com um rapaz há mais de 10 anos, irmãos. E na sexta-feira ele me mandou uma mensagem: me ajuda, por favor, pelo amor de Deus. Estou num cliente e preciso apresentar um cálculo. E eu não lembro como é que faz. E eu pensei assim, pelo amor de Deus, um cara que tem 10 anos. Irmãos, para você entender, o cálculo é como se um mecânico, ele praticamente esquecesse como trocar um pneu, para trazer para o nosso entendimento mais claro. Como, pastor, que o mecânico, ele pode esquecer de trocar um pneu? Como trocar um pneu? Isso é muito básico para a profissão dele. Isso é muito simples para aquilo que ele faz, irmão. Aí eu fiquei meditando e falei, sim. Porque o cliente está reclamando porque uma empresa tal faz X, faz assim a conta e a nossa faz assim, e a nossa conta não bate. Eu falei, claro, eles fazem errado, a nossa está certo, pode falar com ele. Mas eu achei o quê? Que ele sabia fazer a conta. Eu só estou explicando que o dele está errado, a nossa está certa. Passou alguns minutos, ele falou, tá, me ajuda. Aí eu mandei uma mensagem rápida: crédito e débito, soma, diminui, acabou, um áudio. Passou-se algumas horas, ele me mandou uma mensagem: por favor, me ajuda, eu não sei fazer a conta. Eu falei, meu Deus, como que uma coisa básica, uma pessoa que tem 10 anos não consegue aprender? Isso veio me confirmando, irmãos. Por quê? Porque não é, irmão, você ter ouvido a palavra uma vez, pastor. Não é você ter lido a palavra uma vez, é você meditar dia a dia. É você comer, é você fazer o que eu disse no título. Fazer a palavra ser o seu pão de cada dia. E aí eu vi isso no estudo e uma pessoa falando sobre isso, falando, Deus, Jesus, irmãos, não pode ser o nosso remédio quando nós precisamos. Muitos estão fazendo de Jesus isso, um remédio. Eu venho à igreja correndo porque eu acabei de sofrer um problema, porque eu tenho uma doença, e eu vou fazer de Jesus o meu remédio para aquela doença, o meu remédio para aquela necessidade. E Jesus, ele não quer isso, irmão. Jesus, ele quer que você faça ele ser o seu pão de cada dia. Ele quer te ensinar a cada dia. Ele quer fazer o seu alimento diário. Glória a Deus. E aí quando o irmão Geraldo falou, eu falei, peguei, por que as pessoas não conseguem? Qual é a diferença de um de outro? Porque aquela pessoa faz Jesus o seu pão diário, o seu alimento diário, o seu propósito, a sua caminhada, e aquele outro não. Se eu tiver que fazer uma coisa hoje, eu vou lá e encontro. Se eu tiver um dia difícil, eu vou lá e encontro. E será, irmãos, que Jesus se agrada disso? Quem se agrada aqui de um amigo que só vai ao teu encontro quando está em estado de necessidade? Quem se agrada aqui de um filho que vai ao seu encontro somente no momento de necessidade? Quem, irmãos? Você se agrada, eu não me agrado. Eu creio que você também não vai se agradar. Você quer o quê? Você quer ter relacionamento com Ele. Você quer ter encontro com Ele. Você quer ouvir Ele. Você quer ser ouvido. Você quer um amigo. Você quer um homem. Você não quer uma pessoa que te use. A mesma forma é Jesus nas nossas vidas, irmãos. Só que a diferença nossa, do nosso amigo para o Jesus, é que Jesus, ele diz na sua palavra que tem muitos que não se dobraram, tem muitos que não vão se dobrar. Então no momento que você não busca encontrar com ele, outro está buscando, outro está passando na sua frente. Quando Jesus passava pelo caminho, a palavra não diz em momento nenhum que todos eram curados. Diz alguma vez, você viu falar sobre isso? Que todos eram curados, todos eram libertos? Não. Jesus, ele não toca se você não for ao encontro dele, irmãos. A palavra diz que muitos eram curados, muitos os que criam, os que buscavam, os que se entregavam, os que
veem, mas vocês não aceitam aquilo que eu falo. Mas o que eu falo não é meu, o que eu falo é o que Deus falou. E eles falaram, não, mas nós somos de Deus. Tem um versículo interessante, eu acho que é o 33, responderam-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Porque Jesus dizia para eles, se vocês me servirem, se vocês entregarem a vida de vocês, vocês vão ser livres. Só que naqueles momentos, irmãos, os judeus não eram livres. Eles se encontravam sob o poder de Roma. Eles se encontravam sob subordinado a Roma. Mas eles se diziam livres por quê? Porque os judeus, irmãos, apesar de serem perseguidos, apesar de serem muitos reis dominarem os judeus, mas ali eles estão falando sobre a parte espiritual. Para o judeu, apesar de todos os defeitos, eles nunca vão colocar alguém acima de Deus. Aleluia. Eles nunca colocaram alguém acima de Deus. Tiveram alguns momentos de adorar uma imagem, de fazer alguma coisa, mas rapidamente eles entenderam que não existe ninguém acima de Deus. O que eles cometeram um erro, mas um erro porque Deus permitiu, foi que eles não reconheceram quem? O Filho de Deus. Aleluia. E não existe outro caminho de chegar ao céu. Não existe outro guia para a gente chegar ao céu. Se não for por Cristo Jesus, a própria palavra diz isso. E aí, irmãos, o que é o nosso pão? Que Jesus nos ensinou a orar. O que é o nosso pão? O nosso pão é a palavra. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, irmãos. E às vezes nós não queremos nos contentar com a palavra. Nós queremos acrescentar a vírgula. Ah, mas a Bíblia diz isso, mas eu não entendo. Não entenda, irmão. Não entenda. Não acrescente. Aceite. Aleluia. Não crie o entendimento para conformar o seu e o meu pecado. Eu não estou dizendo que você é perfeito ou que eu sou perfeito. Mas o que não pode haver em você é um contentamento, é um desvio da palavra para poder julgar ou para poder passar pano no seu pecado e no meu. É isso que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles precisavam deixar tudo que eles tinham. Porque eles tinham ali, eles tinham honra, eles tinham crédito de homem, eles eram doutores da lei, eles tinham respeito das autoridades. E Jesus dizia para eles o quê? Vocês vão ter que deixar isso tudo para me servir. E como é difícil, pastor, nós deixarmos as nossas vontades. Hoje eu estava na festa da empresa e estava vendo algumas pessoas cristãos. Começou a tocar algumas músicas do mundo e eles foram e cantaram, e estavam lá cantando. Eu não estou julgando, irmãos, mas como é difícil. Realmente é difícil você chegar lá e falar assim, não, eu não vou fazer isso. Ah, mas é normal, é natural. Não é natural. As coisas elas foram feitas para Deus, as coisas foram feitas para o mundo, para o diabo. Não há o mundo dentro da igreja. Não há espaço para o diabo dentro da igreja. Não há espaço para o mundo. Ou você é ou você não é. Eu não estou falando que eles estão errados, não. Eu entendo e o Deus me separou para louvar o nome dele. Falaram assim, vai lá, toca uma música. Eu falei, se eu for lá, vou tocar um hino. Agora a música eu não sei tocar. Graças a Deus eu nunca parei, nunca peguei o meu violão para tocar uma música mundana. Eu nunca vou fazer isso. Porque se Deus me deu foi para a glória dele, não é para outro homem. Não é para alegrar pessoas que estão ali. É para louvar o nome do Senhor. E eu estava conversando com um amigo. Fiquei maravilhado. Ele quase chorou também. Lá na festa tive a oportunidade de encontrá-lo. Marido de uma pessoa que trabalha comigo. E a gente conversando, ele falou, cara, eu trabalho num projeto social. Sou professor de judô. Eu falei, que legal, esse projeto social só tem em 2 lugares no mundo, no Brasil, em Arraial, e na África. Eu sou professor de judô voluntário. E ele começou a falar, esse projeto social é de uma igreja missionária, e as pessoas estão lá para ajudar as crianças de periferia,
a levar um ensinamento. Ele estava falando comigo, cara, eu estou maravilhado, Alan, porque eu não sabia o quanto o esporte pode ajudar as crianças que estavam no mundo da droga. Eu que era muito louco, agora o esporte me recuperou. E ele falando, e daqui a pouco eu falei, pô, cara, que legal. Ele pô, a gente ora. Ele falou assim, toda quinta-feira tem uma célula. Aí eu já pesquei, falei, uma célula? Tem uma célula, a gente faz uma oração, uma pessoa traz uma palavra. Eu falei, mas eu sei que ele não é cristão ainda. Aí eu falei, pô, legal. Ele, pô, cara, foi muito show, tá sendo muito legal as células. Eu falei, oração. Ele, faço oração, todo término de treino a gente faz uma oração também. Aí eu falei, essa esconde é de quem? Ele é de uma igreja. E quando ele falou uma igreja, eu pesquei. Eu falei, cara, você ainda não é cristão, se converte, cara, entrega a tua vida, porque você está fazendo a verdadeira obra de um cristão. Você não é cristão ainda, mas você precisa ser resguardado pelo Senhor. Ele, como assim? Eu falei, sim, cara, porque a obra de Jesus não está aqui dentro da igreja, não, também é, mas a obra é ir lá, cuidar de criança, cuidar de órfão, de necessitado, e você está fazendo isso. Então, você precisa ir numa igreja. Você não, eu vou de vez em quando, uma vez por mês ou não, cara, se firma numa igreja. Aí eu falei, se firma, porque Deus, você precisa de pessoas orando sobre a sua vida, porque você está fazendo uma obra e o diabo ele não está feliz com essa obra. Por quê? Porque você está ajudando crianças, você está fazendo a verdadeira obra de Cristo. Aí passou um tempo, ele começou a olhar para mim assim, ele que era meio, eu senti que ele sentiu um impacto, ele falou, cara, tudo que você está falando, a missionária fala para mim a mesma coisa. Ela fala que eu preciso buscar, que eu preciso entregar minha vida, que eu preciso fazer, e eu fiquei maravilhado, irmão. É isso, irmãos, que é a verdadeira palavra de Deus, é isso que é o verdadeiro evangelho de Deus. Nós não podemos mais, como igreja, ficar perdendo tempo com discussão, com besteira, com ideologia, com isso, com aquilo, e pessoas no mundo. Como na sexta-feira, no sábado, nós pudemos orar, uma pessoa aceitou Jesus lá dentro da loja, mais uma, graças a Deus, sedenta, o mundo, irmãos, ele está sedento da palavra de Deus, o mundo está clamando a palavra de Deus. Nós como cristãos precisamos ter a palavra, o pão nosso, nos alimentar, estarmos firmes, porque como pastor, eu estava meditando e estava falando com o pastor esses dias, hoje pela manhã eu estava lendo a palavra e estava meditando. Irmãos, quem Deus usa para a igreja crescer? É o pastor? Não. Quem dá a ovelha? De quem que a ovelha nasce? A ovelha ela vai nascer de uma outra ovelha. Então, se tivermos uma igreja que tem um pastor e ovelhas doentes, como que ovelhas necessitadas, doentes, fracas, vão dar a outras ovelhas com saúde, com paz? Quem traz é o Espírito Santo, mas através das nossas vidas como ovelhas. Se nós não tivermos um entendimento, não estivermos firmes na palavra, não tivermos compreensão na palavra, nós não vamos dar ovelhas. E o reino de Deus é isso, irmãos. O reino de Deus é a verdade dele, nada mais. Agora nós precisamos romper, nós precisamos crer, nós precisamos tornarmos ovelhas fortes, ovelhas sedentas, ovelhas firmes, para trazer mais ovelhas à presença do Senhor. Não guarde o tesouro que Jesus deu para você, somente para você. Não faça, não esconda o seu talento, não guarde para você o seu talento. Amém, irmãos? Eu vou ser breve, mas que você possa entender, que eu possa entender também, que nós precisamos estar aqui, firmes na palavra de Deus, transbordando a palavra de Deus, não ouvindo o que o mundo diz. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma frase muito linda, mas que verdade que eles estão falando? Eles não entenderam que a verdade aqui, aquela verdade que a Bíblia diz é Cristo.
Se você não conhecer Cristo, Cristo não vai te libertar. Então não adianta você ser presidente, ser bonzinho e falar, a verdade vos libertará. Você não sabe quem é Cristo verdadeiramente. Você não entregou a sua vida completamente a Ele. Vai ser apenas uma palavra bonita, saindo da sua boca, mas não vai fazer efeito. Como as palavras saíam das bocas dos fariseus, mas não faziam efeito para o povo. Mas quando a palavra saía do Cristo, ela fazia o quê? Efeito. Por isso que quando sair da nossa boca a palavra mandada por Deus, ela vai fazer efeito. Ela não vai ser apenas uma palavra. E aí, só para finalizar, para você ter maturidade e entender, o Jesus vem aqui discutindo com eles, vem trazendo a palavra, vem falando, vem argumentando, e eles começam a falar, vem falando sobre a volta dele, vem falando para eles se arrependerem, vem falando para isso tudo. E o que acontece no final, pastor, desse versículo, desse texto? Sabe o que acontece? É o que você e eu precisamos ser crentes, maduros, estar preparados. No 58 disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele se colocou antes de Abraão. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Você vai falar a palavra de Deus, você vai trazer a palavra de Deus, você vai fazer uma busca, você vai ser verdadeiramente fiel à palavra. Aleluia. E o que vai te acontecer é isso aqui, irmãos. Pode ser que sim, esteja preparado para as pessoas se levantarem, porque quando você começar a falar, é o que eu estava falando para aquele rapaz, cara, se cuida, vai para a igreja, porque você está fazendo a obra de Cristo, e o diabo vai se levantar. E ele não entendia, ele ficava assim, vai se levantar contra a sua vida, cara. E você precisa estar resguardado, você precisa estar em oração, porque você está fazendo a obra. E aqui Jesus estava ensinando eles, Jesus estava dizendo que ele era maior do que Abraão, estava dizendo o que eles estavam fazendo de errado, que eles precisavam se consertar. E o final era isso. O final é aquela diferença que eu falei. Uns vão ouvir e aceitar, outros vão ouvir e não vão aceitar. Eles pegaram pedras para matar Jesus, irmãos. Jesus teve que sair dali no meio, por quê? Porque Jesus temeu eles? Não, porque ainda não era o momento. Não era daquela maneira que Jesus ia padecer. Mas se prepare, seja maduro. Precisamos dar fruto, precisamos dar ovelhas, precisamos fazer a obra do Senhor, ser fiéis à palavra do Senhor. E possamos estar preparados, irmãos, para as pancadas do mundo, para ser caluniado, para ser ignorado, para ser difamado pelo Evangelho de Cristo. É para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou, irmãos, para nós vivermos uma vida boa para nós, não. Jesus nos chamou para viver a vida dele. Se boa, amém. Se não boa, amém também. Mas precisa ser firme, precisa ser fiel à palavra. Amém? Se coloque de pé, eu vou estar orando pela sua e pela minha vida. Pedi para colocar esse fundo porque ele fala sobre isso. Fala sobre uma mulher igual nós estávamos outrora. Uma mulher do pecado que vai no lugar certo, na hora certa. Você está e eu estou no lugar certo e na hora certa. A diferença é se você vai entregar realmente a tua vida para Jesus ou não. E naquele momento ali, ela no poço, ela entrega a vida para Jesus. Ela reconhece Jesus como seu Salvador. Ela pede a Jesus para dar da água da vida para ela, irmãos. Feche teus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. O Senhor sabe, Pai, o quão feliz eu estou com essa semana, Pai, contigo, não pelas bênçãos do mundo, mas pelas almas que o Senhor colocou na nossa frente, para que possamos ajudar, Jesus. Obrigado, Pai. Pai, que a tua igreja está aqui, a tua igreja eu creio, Pai, que vai sair daqui
colocando o Senhor como um pão de cada dia, como um alimento diário, colocando a palavra como um alimento diário, Pai, para que nós, no dia da tribulação, possamos estar firmes com a tua palavra, para que no dia da luta nós possamos estar baseados na tua palavra, Senhor. E também, Jesus, para que no dia da bonança nós possamos estar baseados na tua palavra. Pai, que a tua palavra seja o nosso pão de cada dia, uma oração diz, Pai, a oração que o Senhor nos ensinou, não um alimento diário, mas a tua palavra, porque a tua palavra é que transforma as nossas vidas, não a nossa, mas a tua, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite, abençoa os pastores da tua casa, Pai, fortalece esses homens, Pai, traz cada vez mais compreensão, entendimento, Pai, da tua palavra, mostra o caminho, Jesus. Às vezes nós queremos fazer da nossa maneira, mas o Senhor mostra os caminhos, Jesus. Não só para eles, como para mim, para a tua igreja também, Jesus. Mas fortalece principalmente esses homens, porque eles estão na frente da batalha, Jesus. Mas eu creio que na frente deles está o Senhor, nos guardando, na frente deles está o seu Espírito Santo guiando eles. Pai, não esquece de nós estamos aqui como uma igreja. Nós queremos ferver, nós queremos arder pelo teu Espírito, nós queremos arder pelo teu Evangelho, Jesus. Nós queremos ser cheios, não queremos ser transbordante do teu Evangelho. Nós queremos ser brasa viva no altar. Nós queremos, Pai, passar, Senhor, e o seu nome seja louvado através das nossas vidas. Obrigado, Jesus, eu te amo. Nós te amamos, nós como igreja te amamos. Estamos aqui, Pai, não como sacrifício, mas com alegria, porque o Senhor nos escolheu, com felicidade, porque o Senhor entrou e bateu e nós abrimos a nossa porta. Obrigado, Jesus, eu te amo. Seja conosco em nome de Jesus.